Difusão Sesc. Olá, eu sou Paulo Cioto. Estamos começando mais um Difusão Sesc, que tem como objetivo compartilhar ideias e experiências sobre os mais variados temas da atualidade. E o nosso tema de hoje é vacinas, passado, presente e futuro. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo o Dr. Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, e a doutora Sebastiana Marinho, gerente de saúde do Departamento Nacional do SESC. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Olá, Paulo. Prazer estar aqui com vocês. Olá, doutor Juarez. Muito bom estar aqui nesse espaço, conversando sobre um assunto da extrema importância hoje em dia, frente à pandemia. Falar de vacinação é muito importante. Obrigada pelo convite. Olá, Obrigado. Paulo. Olá, doutora Sebastiana, tudo bem? Também é um prazer para mim estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre vacinação. Pessoal, o prazer é todo nosso, é uma alegria tê-los aqui em nosso programa. Então vamos conversar, doutor Juarez. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre a história das vacinas, né? Inclusive, parece que agora, nesse ano, estamos completando 100 anos da BCG, né, da vacina contra a tuberculose. Então, como é que foi o surgimento, né, e a importância das vacinas na erradicação das doenças? Bem, primeiro assim, né, Paulo, acho que é importante a gente colocar o valor das vacinas, que atualmente até muitas pessoas acabam questionando, né? É um valor que fica até difícil da gente medir, porque nós conseguimos erradicar a varíola, a primeira vacina que foi descoberta lá por Jenner, né, há bastante tempo atrás, e várias outras doenças nós tivemos eliminadas. A única doença erradicada é a varíola, porque ela não existe mais em nenhum lugar, nem em laboratório, nem nada, né? As outras doenças, nós temos doenças eliminadas e doenças controladas. Então, um exemplo de uma doença eliminada, a poliomielite. O último caso no Brasil foi em 1989, nós temos o nosso certificado de eliminação da doença em 1994, mas a doença polio ainda existe no mundo, né? São alguns países que ela ainda é endêmica, como o Afeganistão e o Paquistão. Mas te coloquei aqui só dois exemplos da importância que tem nas vacinas, né? O valor da vacina é considerado, junto com água potável, talvez, né, as principais ferramentas que a gente tem em termos de prevenção e promoção de saúde. Bacana, doutor Juarez, falar essa questão, né, da vacina e água potável, né? Ainda acrescentaria antibióticos, né, doutor Juarez, da importância. Três descobertas fundamentais, né? Certamente mudaram a medicina, a maneira como a gente trata, né, as pessoas, assim. Bem, nesse momento a gente estamos no período de vacinação, né, da Covid-19, né, doutora Sebastiana. No início até houve uma resistência, a gente conversava sobre isso, e agora as pessoas estão procurando se vacinar. É normal isso acontecer? Em outras campanhas a gente teve algo semelhante, ou foi uma situação diferente em outros momentos da história, né? Paulo, obrigada pela pergunta. Infelizmente, a resistência às vacinas acontece, e isso é de longa data. A gente pode trazer alguns episódios da história e das vacinas. O Juarez já falou da varíola, né, que está erradicada no nosso país, felizmente. Em 1904, a gente teve a revolta da vacina, que foi exatamente um movimento da população, né, de resistência à vacina da varíola. Essa vacinação ela foi decretada como obrigatória, então iniciou-se esse movimento da revolta da vacina como resistência. Então, quer dizer, já vem lá de longa data essa questão da vacinação. É importante para a gente recordar a criação do Zé Gotinha, por exemplo. Ele foi uma estratégia que o Ministério da Saúde pensou, né, para criar um personagem, solicitou a criação de um personagem que criasse um vínculo com a população como uma forma de reduzir resistência à vacina. E o Zé Gotinha foi criado e ele virou símbolo, né, de todas as campanhas de imunização, né, de vacinação contra a poliomielite e chamada a paralisia infantil. Uma outra questão também que eu queria trazer, a gente pode discutir aqui um pouquinho, o doutor Juarez pode falar um pouquinho com a gente também, sobre o movimento antivacina, surgido na década de
de 90, né, ele tem algumas questões que são relacionadas a esse movimento, mas eu queria dar destaque para uma, em relação a um estudo que foi publicado em 1998 na revista Lancet, um estudo que não é verdadeiro, antes queria reafirmar que não é verdadeiro, e que ele relaciona o transtorno do espectro do autismo com a vacina tríplice viral, uma vacina que é super importante, que protege de 3 doenças, né? Ela protege contra o sarampo, a cachumba e a rubéola, e esse estudo mostrava essa relação. Mesmo com a comunidade científica produzindo, né, conhecimento, divulgando amplamente, demonstrando que essa relação não é verdadeira, isso ainda gerou um movimento na baixa da cobertura vacinal, teve um impacto, vamos dizer assim. Então, é importante que a população saiba, isso fique muito claro, que resistência às vacinas vai levar a uma baixa cobertura vacinal. E essa baixa cobertura vacinal pode trazer de volta doenças que já eram consideradas controladas. Como a gente tem um exemplo recente, muito típico, que é a questão do sarampo. O sarampo, né, é uma doença que é grave, uma doença que é prevenida por vacina, que era considerada erradicada no Brasil e que ressurge em 2019 por conta da baixa cobertura vacinal, por conta desses movimentos de resistência. Então, é super importante que a gente fique atento a essas questões, né, para a gente não ter de volta doenças já controladas, doenças já erradicadas, né. Em relação às vacinas contra a Covid-19, na pergunta você menciona, teve uma resistência mais no início, acho que muito por conta de 3 fatores. O medo, existe essa preocupação com os efeitos colaterais que uma vacina possa produzir. As fake news também contribuem, às vezes, para uma resistência. E uma outra questão também foi em relação à desconfiança com o tempo que as vacinas foram produzidas. A gente está acostumado a ouvir o quê? Para produzir uma vacina é um processo longo, tem várias etapas, e às vezes demora muito tempo, alguns anos. E eis que, no período da pandemia, a gente tem algumas vacinas produzidas num tempo curto. Isso também gerou aquela insegurança na população. Então, por isso, inicialmente, teve resistência, né? É super importante a gente destacar todo o processo de vacina, tanto o processo do desenvolvimento quanto o processo regulatório para se ter uma vacina, ele é muito seguro, sabe? Essas etapas todas, elas são, assim, cientificamente cuidadosas, com muito critério, rigor científico, né? Os critérios muito rígidos, confiáveis. Então, as vacinas disponíveis, elas são confiáveis, porque ela passa por todos esses critérios, ela passa pela aprovação das agências, né, de regulação, as agências sanitárias de cada país, então, mas são confiáveis. Então, são vacinas eficazes, seguras e passaram por todos os processos aí que tinham que ser passadas, até porque muitas plataformas já eram semelhantes a algumas vacinas que a gente tem, então isso ajudou muito. Então, não é porque teve uma produção no curto espaço de tempo que elas não são confiáveis e são seguras. A gente tem que se vacinar. Eu acho importante, né, Sebastiana, assim, no que tu está falando, porque o nosso histórico, em termos de vacinação, é um histórico que não é tão longo, né? A primeira vacina, como eu tinha falado, claro, já existia outros experimentos, mas Jenner é de 1796, então, tu vê ali que surge o sistema, o nome até, né, de imunização para a varíola. Mas são 230 anos que a gente tem experiência com vacina. Mas essas experiências, elas acabam, tanto que tu colocou antes, Paulo, a BCG são 100 anos, né? Sim. Então, nós temos vários anos que nós tivemos pouquíssimas vacinas que foram sendo colocadas no nosso dia a dia. Como também a Sebastiana colocou, a revolta das vacinas, claro que tinha uma série de outros problemas acontecendo sociais juntos naquele momento, e até é muito parecido com agora, né? Mas curiosamente, né? Uma repetição dos fatos, né? Nós temos exatamente esses episódios assim que são marcantes, né? E só lembrar que o nosso PNI, que começa em 1973, é um programa que tem 50 anos, nos mais velhos. O PNI é o Programa Nacional de Imunização, né? Programa Nacional de Imunizações, né? Que é um programa de sucesso no mundo,
que a gente conseguiu eliminar e controlar várias doenças. Mas assim, como é que a gente inicia com PNI? Com BCG, que é essa que protege contra a tuberculose, as formas graves, a polio oral, a tríplice bacteriana, que é coqueluche, tétano, difteria e sarampo. Essas eram as vacinas que a gente tinha no início da década de 70. Em 50 anos, né, o Programa Nacional de Imunizações, ele evoluiu muito e atualmente nós temos talvez o calendário vacinal gratuito mais completo que é oferecido no mundo, né? Então é um calendário que ao mesmo tempo ele é completo e por ser muito completo ele é muito complexo, então isso também é uma das dificuldades que a gente tem observado, inclusive é um dos fatores que também tem atrapalhado nas coberturas vacinais, a complexidade do calendário vacinal, né? Claro que com vários outros fatores, como a Sebastiana falou, a desinformação, as fake news, isso cresceu muito, em especial agora, com a doença Covid e também com as vacinas Covid. E até para colocar, Sebastiana, atualmente nós temos mais de 280 vacinas candidatas Covid, né? 100 delas já estão em fase 1, 2 ou 3. E é claro que nós temos poucas em uso, né? Atualmente eu acho que são umas 10 que já estão em uso em todo o mundo, mas vejam que a velocidade com que a gente teve, ainda bem, né, que a gente teve de conseguir produzir vacinas com diferentes plataformas, algumas muito conhecidas, outras não tão conhecidas, mas todas elas, a partir do momento que vão ser utilizadas para a população, obrigatoriamente elas têm que ser seguras e eficazes, como a Sebastiana falou. Esse recado é muito importante para a gente passar para quem está nos escutando, né? Todas as vacinas que a gente tem licenciadas para uso são vacinas seguras e eficazes, né? A gente teve rapidez na produção dessa vacina, como a doutora Sebastiana já havia comentado, né? Mas, pelo que estou ouvindo de vocês, é importante também que a gente tenha a cobertura vacinal, que as pessoas realmente se vacinem, né? Agora, doutor Juarez, a gente pode dizer que essa vacina está mesmo chegando para todo mundo, né? E também eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância da gente tomar a segunda dose. Bem, Paulo, eu acho que a gente demorou um pouco para deslanchar na nossa campanha, né? Todos sabem os problemas que a gente teve. Na realidade, o que a gente não tinha era vacina, porque tendo vacina, que é o que a gente tem agora, a gente consegue evoluir mais rapidamente na campanha, né? Mas também com uma população tão grande como o Brasil tem, é uma logística complexa, né, para a gente conseguir vacinar aquele percentual que a gente gostaria. Então, o cronograma atual do Ministério prevê um quantitativo de vacinas que daria para toda a população e sobraria. Isso no quantitativo até o final do ano. Esperamos que não se repitam episódios que a gente teve agora mais recentes de falta da vacina para a gente poder seguir essa campanha, né? Então, aquele grupo prioritário inicialmente do Ministério ficava entre 75 e 80 milhões de pessoas, né? Atualmente já foi ampliado para todas as pessoas acima de 18 anos. E muito provavelmente a gente vai ter que vacinar adolescentes também quando a gente atingir a vacinação desse público adulto, né? Porque para a gente conseguir a imunidade coletiva, a gente precisaria vacinar em torno de, calculado que em torno de 70% da população. Certo. Então nós precisamos evoluir muito ainda aí. É fundamental a segunda dose. A gente sempre falava, né, que era muito importante as vacinas com esquema de 2 doses, que era muito importante ter a segunda dose, não só para levar o máximo de proteção que aquela vacina pode oferecer, mas também por um tempo maior de proteção, que essa é outra especulação, né, atual, ninguém sabe ainda a necessidade de uma terceira dose, se vai ser tipo gripe anual, tem muita coisa que a gente tem que aprender ainda, mas o que nós temos que fazer agora é nos vacinar para ter a proteção não só do indivíduo, como da coletividade. E a segunda dose agora ela se torna mais importante ainda pela situação das variantes, né? Então a variante Delta, que é essa que surgiu na última, é uma variante que tem sido colocado como fundamental ter as 2 doses, independente da vacina, né, para termos uma boa proteção.
Se sabe que com as variantes a proteção cai, mas mesmo assim, mesmo que caia um pouco a proteção, é fundamental termos as 2 doses para atingir o máximo possível que aquela vacina possa proteger. Perfeito, perfeito. Você fala do Dr. Juarez, quando ele traz essa importância toda, e hoje, né, a população, volta e meia, se fala da escolha da vacina, né? O Dr. Juarez traz para a gente com tanta clareza a importância da segunda dose, com todas as questões que ele fala, a entrada de variantes, enfim. E às vezes a gente não volta para a segunda dose, ou às vezes fica escolhendo a dose. A população não pode perder esse momento, né? Essa oportunidade da vacinação. A vacinação é que vai garantir mesmo a imunidade coletiva, o percentual de 70%, como dito pelo Dr. Juarez. Não deixe de ir vacinar para a sua segunda dose, não escolha a vacina. Chegou a sua data de vacinação, vacine-se, né? Porque só assim a gente vai ter a imunidade coletiva e, como o Dr. Juarez diz, não é um ato individual, é um ato coletivo. Então, quanto mais gente vacinar, mais a gente vai caminhar para o controle dessa pandemia, né? E só para me meter um pouquinho aí, doutora Sebastiana, só para a gente lembrar que é fundamental que as pessoas continuem utilizando as medidas não farmacológicas, né, que são cruciais nesse momento, né? Então, uso não basta vacinar, né? Não, mesmo quem já está vacinado tem que continuar usando máscara, lavar as mãos, evitar aglomerações, distanciamento social, isso tudo nós ainda precisamos manter. O grande problema que a gente vê é que as pessoas acabam vendo as notícias de países que já estão mais avançados que a gente e acham que a gente pode liberar também, né? Então não dá para liberar ainda, precisamos ter um percentual mais alto de pessoas vacinadas e com as 2 doses, né? E vamos chegar logo a esses 70%, né, pessoal? Agora, doutora Sebastiana, a senhora falava mais cedo aí sobre os efeitos colaterais, né, e o medo que as pessoas têm desses efeitos colaterais, tanto efeitos colaterais logo após que a gente toma a vacina, mas também efeitos colaterais futuros, né? O que a gente pode falar sobre isso, assim, que informações a gente tem sobre esses efeitos colaterais e comentar um pouquinho sobre a importância da gente, né, passar uma informação clara e precisa à população, né? Paulo, você traz 2 pontos importantes, né? Efeito colateral, como dito, é uma das causas de resistência à vacinação, então é importante a gente esclarecer o que é um efeito colateral. É todo efeito diferente daquele que a gente pretende produzir com determinado medicamento, determinada vacina. Isso é chamado efeito colateral ou reação adversa. Vamos falar especificamente aqui das vacinas contra a Covid, né? Nem sempre a pessoa que toma vacina contra a Covid vai desenvolver efeito colateral, nem sempre tem. E caso tenha, em geral, esses efeitos, a intensidade deles é de leve a moderada, não são efeitos graves. Os efeitos graves eles são muito raros, a grande maioria mesmo são os efeitos de intensidade leve a moderada. E os mais comuns são dor no local da aplicação, às vezes uma vermelhidão também ali naquele local, uma coceira, dor de cabeça, dor no corpo, um mal-estar, uma sensação assim de um cansaço, às vezes febre. Esses são os efeitos colaterais mais comuns, que também são efeitos colaterais que a gente vê em outras vacinas. Então, não é específico das vacinas contra a Covid. Passam logo também, né, doutora? Passam logo. Eles duram em torno de 24, 48 horas, às vezes 72 horas. Né? Então, 1, 2, 3 dias no máximo, esses efeitos vão desaparecer. Então, efeitos leves, né, moderados, desaparecem nesse intervalo de tempo. Caso eles permaneçam ou agravem esses sintomas, aí a pessoa procure assistência médica, né? Sim. Então, a gente, assim, tem um efeito colateral que foi muito divulgado, amplamente divulgado em relação à trombose. Acho que vale a pena dar um destaque, né? Sim, a esse efeito colateral. Ele é raro, o percentual de ocorrência dele é raro. Trombose é um bloqueio, né, doutora? Só pra gente são êmbolos, né? Êmbolos. Êmbolos, isso, são trombos. Coágulos, assim.
coágulos que vão para a circulação sanguínea e obstrui a circulação sanguínea. Aí pode dar um derrame, né, um infarto, mas ele é muito raro. Só para a gente ter um comparativo, por exemplo, a pessoa que, porventura, contrai a doença, a Covid-19, a chance dessa pessoa que contraiu a Covid-19 é muito maior de ter trombose do que a pessoa que vai ter trombose pela vacina, entendeu? A correlação. Então, o benefício da vacina, ele é extremamente incomparável, assim, aos efeitos colaterais. Ao risco, né? Ao risco é muito maior o benefício da vacina. Então, a gente vai reafirmar de novo, né, uma frase que a gente está escutando aí a todo momento, né? Vacinas salvam vidas. Então, mas eu também queria dar destaque para uma dúvida frequente que às vezes a gente recebe. Tomei a vacina contra a Covid e não tive nada. A minha vacina não pegou? Às vezes as pessoas vêm com essa dúvida, né? Não existe isso, entendeu? E como eu falei no início dessa minha fala, às vezes as pessoas não têm, nem todo mundo vai ter efeito colateral. Então, independente de ter algum efeito colateral ou reação adversa, a vacina vai funcionar, a pessoa vai estar protegida pelaquela vacina. Não existe essa coisa de a vacina não pegou. Não, a vacina pegou, vamos dizer assim, entendeu? Então, não tive efeito colateral. Perfeito. Eu queria salientar uma coisinha, Paulo, que eu acho que é importante também para as pessoas saberem, porque assim, como a doutora Sebastiana já colocou, os eventos adversos, eles acontecem com medicamento, acontecem com vacinas, e é fundamental que a gente acompanhe esses eventos adversos exatamente para a gente ver a segurança do produto, porque aquela segurança que foi demonstrada num estudo clínico, né, na pesquisa, nós temos que ver na vida real o que vai acontecer. Então é a mesma coisa da eficácia. Eficácia foi uma coisa observada lá no estudo, a efetividade na vida real pode ser diferente, e o que a gente tem visto até que tem sido até melhor do que o que era esperado dos estudos. Certo. Mas o que eu queria salientar é que assim, a grande maioria das pessoas não tem eventos adversos. Tem um percentual de pessoas que vai ter isso, não só para vacinas Covid, como para qualquer vacina, né? E daí dessas que tem, a maioria é leve ou moderada, vai tomar um antitérmico, analgésico, aquilo vai regredir em 2 dias. Agora, o que a gente tem sugerido, principalmente com as vacinas Covid, que são vacinas que a gente está conhecendo agora, né, nesses últimos meses, é que esses eventos adversos sejam sempre relatados na Secretaria de Saúde local, né? Porque existe uma notificação, esses casos têm que ser notificados, independente, né, dele ser moderado ou grave, né? Claro que os graves são raríssimos, eles acontecem, mas podem acontecer eventos graves, mas esses eventos, em especial os moderados, devem ser comunicados na unidade de saúde que a pessoa costuma utilizar. Né? Sim, até para a gente criar um banco de dados, né, e entender melhor o que está acontecendo, né? Com certeza. Por exemplo, esses episódios de fenômenos tromboembólicos que foram observados inicialmente lá na Europa, é relatado que é um caso para cada 500 mil doses aplicadas, dependendo do país, né? Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Então é muito raro isso acontecer. Quando eu faço um estudo de 20, 30, 40 mil pessoas, esses eventos acabam nem aparecendo, né? E reforçando também o que a doutora Sebastiana colocou, a doença natural, ela tem uma chance muito maior de casos graves, tanto que a gente está tendo, né, no Brasil, números bastante elevados, em torno de 2.000 mortes por dia, que é muita gente morrendo. Se tem tanta gente morrendo, imagina quantas pessoas hospitalizadas, quantas pessoas tendo, por exemplo, os fenômenos tromboembólicos causados pela própria doença, pesando o risco, né, de uma situação que é raríssima e do conseguir proteger a saúde, proteger a vida das pessoas, né? Com certeza a balança ela pesa muito mais para esse lado de que a vacina tem todo esse aspecto de proteção com segurança, claro, né? Mas isso é fundamental a gente passar também esse recado, né? Sim, perfeito. Paulo, eu queria falar um pouquinho sobre a importância da informação nesse momento de pandemia. A gente vive num momento, né, de muita informação. A gente recebe informação por diversos canais, né, o que é muito bom. A gente ter acesso, ter muita informação é ótimo, porque
a informação, quando ela é de qualidade, quando ela é confiável, verdadeira, de fonte confiável, ela tem uma importante contribuição no controle, né, um papel importante no controle da transmissão do vírus. Então, mas a gente sempre recomenda que se busque informação de órgãos confiáveis, né? Os sites, as mídias em que a gente tem publicações de instituições confiáveis, né? Órgãos como a Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, as sociedades médicas, né? A gente está aqui hoje com o Dr. Juarez, presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, então está sempre aí, né, divulgando, trazendo as informações claras, objetivas, para informar a população de uma forma bem, né, fácil de entendimento. Isso é muito importante, a gente acompanhar, a gente filtrar essa informação, usar essa informação que é confiável, buscar as fontes confiáveis. O SESC, por exemplo, ele regularmente divulga nas suas mídias sociais, né, o movimento, a gente tem um movimento do mote Todo Mundo Vacinado. Então, com regularidade é divulgado Todo Mundo Vacinado nas mídias sociais, trazendo orientação, informação, contribuindo, né, com esse tempo aí, e quanto mais a gente trazer ferramentas para que esse controle da transmissão e o controle da pandemia ocorra, é maravilhoso. Então, queria trazer assim, o papel da comunicação, a importância da gente estar conectado com informações seguras, porque isso também contribui muito para o controle da transmissão do vírus. Com certeza, né? O acesso à informação verdadeira, clara, sempre contribuirá para a gente tomar decisões certeiras, né? Agora, pessoal, nós estamos assim diante de uma certa incerteza, né, em relação ao futuro. Assim, que perspectivas temos? O que a gente já sabe um pouco sobre, né, esse futuro? Será que a gente vai ter que se vacinar todo ano? Vai ter reforço? Será que a gente vai ter que continuar usando máscara? E o álcool vai virar parte da nossa vida para o resto da vida? Como é que é isso? Olha, Paulo, começo eu aqui, Sebastiana, pode ser? Pode ser. Pode ser, doutor Juarez. Então, olha, nós ainda estamos aprendendo muito sobre a doença Covid, né? Então, sim, como eu tinha falado antes, a gente não pode deixar de falar sobre as sequelas de Covid, que a gente ainda tem muito a aprender. Tem aquele longo Covid que está sendo chamado, pessoas que ficam com sintomas por meses, né, após a doença. Então, a própria doença nós ainda temos muito para aprender. Das vacinas, a mesma coisa. Então, o que nós sabemos, né? As vacinas sozinhas não são a solução, elas fazem parte da solução, e é claro que são ferramentas fundamentais para a gente pelo menos poder enxergar, né, uma luz no fim do túnel, junto com várias outras medidas, né? Mas tem muita coisa para acontecer, Paulo. Uma das coisas que me preocupa muito é a inequidade de distribuição de vacina no mundo. Porque não adianta eu ter um país com 100% de vacinação na população, que nenhum país vai ter isso, mas vamos dizer, algum país que tenha lá 90% de vacinação da sua população adulta, e outros países que nem começaram a vacinar ainda, porque são países que nem conseguiram comprar a vacina. Então, isso vai possibilitar a perpetuação do vírus, e a partir do momento que a gente continue tendo esse vírus circulando, as mutações, as variantes vão continuar acontecendo. E a partir do momento que isso possa continuar acontecendo, a gente tem a possibilidade de ter os escapes, que a gente chama, que a gente já vê atualmente, né, uma proteção não tão boa como determinadas vacinas para determinadas variantes. Quanto mais a doença circular, o vírus circular, mais chance de surgirem outras variantes. Então, isso preocupa muita gente. Então, a gente não consegue enxergar, nesse momento, erradicação, que a erradicação é aquela coisa que eu falei de não existir nem em laboratório. A eliminação, provavelmente a gente vai ter a eliminação em países que vão ter condições de vacinar grande parte da população, mas isso vai ser muito desigual. E o que tem sido observado também até agora
a doença Covid, mesmo a vacinação Covid, tem mostrado essas desigualdades e cada vez mais se mostrando a vulnerabilidade que determinados grupos continuam tendo, né? Certo. Então, isso ficou muito exposto também na Covid. Então, a gente tem maior chance de hospitalização, maior chance de óbito exatamente naquelas populações mais vulneráveis, em geral, sim, em populações socioeconomicamente mais vulneráveis. Menos então, tem muita coisa, menos favorecida, né? Então, muita coisa ainda para a gente aprender, mas enquanto isso, o que a gente tem que fazer é utilizar aquilo que a gente já sabe que funciona. São as máscaras, lavagem de mãos, distanciamento, evitar aglomeração e se vacinar quando for chamado o seu grupo para... porque cada município tem uma estratégia diferente, né? E um recado também aqui, Paulo, que eu acho que a gente tem que estimular, porque muitas pessoas já poderiam ter se vacinado, porque a gente falou antes daqueles que não fizeram segunda dose. Sim. Muitos já poderiam ter feito a vacina e ainda não fizeram, né? É fundamental que isso não porque para mim é egoísmo quando tu não te vacina, porque sim, quando tu tá te vacinando, tu te protege, mas protege os outros, né? Quando tu usa máscara, a mesma coisa, tu te protege e protege os outros. Então, é fundamental que essas pessoas que já foram chamadas, já poderiam ter se vacinado e ainda não foram, é fundamental que elas também tenham uma adesão a essa campanha que é muito importante para a gente poder enxergar uma luz aí no fim do túnel e tentar voltar a alguma normalidade. Pelo menos tem uma luz no fim do túnel, não é, doutora Sebastiana? Sim, sendo um pouquinho repetitiva, né, dada a importância, né, esse momento que a gente vive da pandemia, acho que é importante a gente repetir, reforçar, né, porque a gente precisa realmente se vacinar, porque é o que vai controlar a pandemia. Penso que, assim, para todas as vacinas ainda, o período, né, de acompanhamento ainda é muito pequeno para a gente ter certeza do tempo que essa imunidade da vacina vai permanecer. Então, hoje, a gente não sabe se vai ser necessário reforço, qual é a periodicidade que essa vacina vai ter. Então, mais estudos, mais observação é necessário. E trazendo essa questão da desigualdade social, né? Mas a pandemia também trouxe algumas questões de solidariedade. Então, tomara no futuro, esse futuro próximo, né, que tenha essa solidariedade para que todo mundo, que o mundo seja vacinado, né, porque o mundo precisa ser vacinado. O doutor Juarez traz essa preocupação, que é uma preocupação, né, acho que mundial mesmo, dessa desigualdade, né, do acesso de outros países, enfim, que ainda nem tem vacina, né? Então, essa solidariedade para a vacinação também venha e que o mundo inteiro possa ser vacinado e a gente tenha mais tranquilidade em relação a essa questão. Eu fico, assim, otimista com a ciência, né, porque essa velocidade com que as vacinas produzidas numa velocidade curta, com uma vacina de segurança e com essa eficácia toda que a gente tem, assim, me deixa um pouco mais segura para o futuro, sabe? Porque eu acho que muita coisa tecnológica, inovação está vindo, a ciência, né, se mostra aí, potência que tem, acho que mais recursos vão para a ciência, as pessoas estão vendo a importância da ciência, então, para o futuro eu fico assim, me sinto um pouco mais segura para o que vai vir, né, no futuro, porque tem possibilidades. A cobertura vacinal para outras doenças, eu acho que vai aumentar, não sei, penso isso, acho que até o doutor Juarez acha também, não sei, porque eu fico imaginando que hoje a população, observando que as vacinas têm efeito, né, porque a pandemia começa a caminhar para um controle a partir do momento que a vacinação avança, então, se é um exemplo, né, concreto, eu acho que vai melhorar a cobertura vacinal também num todo, tenho essa esperança. Em relação às medidas... Me preocupa um pouco, Sebastiana, assim, no sentido de que nós já observávamos queda das coberturas vacinais antes da pandemia. Claro que a pandemia externou isso de uma forma muito mais importante, mais grave, mostrando uma suscetibilidade, em especial das nossas crianças, uma vulnerabilidade a várias doenças, né? Então, me preocupa muito porque a desinformação e as fake news tomaram uma forma muito importante, assim, na dúvida das pessoas em se vacinar.
não só para a Covid, como para as outras, né? Tomara que eu esteja enganado e que nos próximos meses a gente consiga recuperar, porque as nossas coberturas vacinais estão muito baixas, expondo a nossa população a várias doenças que já estavam, como a gente falou, eliminadas ou controladas, e elas estão por aí retornando, né? Tive a vacinação da gripe atualmente, né, doutor Juarez? Cobertura baixa, da gripe, vacinação da gripe para nós é muito triste tu ver isso, né? Tu ter uma vacina gratuita oferecida, né, para os principais grupos de risco para a gripe, que são muito parecidos com o Covid, e mesmo assim uma adesão baixíssima da campanha, né? Então a gente tem que estimular. São doenças transmitidas da mesma forma, quadros parecidos, e uma delas com uma vacina, claro, as duas estão de forma gratuita, mas uma que pode ser utilizada, né, protegendo contra um outro vírus que causa uma doença parecida, então a gente tem que se proteger de todas as formas. É importante que as pessoas se imunizem também contra a gripe. Enfim, doenças que têm vacina, a gente não pode perder a oportunidade, né? A gente tem que divulgar, esclarecer para a população toda, para sensibilizar, para buscar, porque é o que a gente tem de melhor uma vacina, né? Porque previne a doença, seja forma grave, então é fundamental. Em relação às medidas não farmacológicas, concordo plenamente com o doutor Juarez, né? A gente precisa aí de um caminhar aí, trilhar um caminho ainda para que elas sejam, para a gente deixar de ter. Por hora, a gente precisa estar muito atento a essas medidas, porque elas contribuem muito para esse controle da pandemia. Uma medida que, ao longo do tempo, à medida que a gente vai deixando com esses cuidados, mas uma que eu acho que fico torcendo para que seja incorporado como hábito, né, da população, é a lavagem das mãos, porque a lavagem das mãos, para além de proteger da Covid hoje, a gente está muito voltado para a Covid, mas a lavagem frequente das mãos, ela previne outras doenças também. Então, seria um hábito que, se a gente ficasse incorporado no nosso dia a dia, ser bem bom para a saúde como um todo. Doutora Sebastiana e doutor Juarez, maravilhosos esclarecimentos que vocês nos trouxeram, agradeço muitíssimo, mas infelizmente a gente está chegando ao fim da nossa conversa e eu gostaria de saber se vocês têm alguma dica final para a gente poder encerrar o nosso programa de hoje. Sebastiana quer falar antes, Sebastiana? Pode ficar à vontade. Obrigada, doutor Juarez. Bom, a gente está falando aqui de uma doença que já matou 4 milhões de vidas, foram embora por conta da Covid no mundo, né? No Brasil, a gente tem, o último dado de ontem, 533 mil mortes. Então, estamos falando dessa doença. É uma doença que, graças ao avanço da tecnologia, da ciência, né, dos estudos, da intensificação das pesquisas, temos vacina. Então, a gente não pode perder, eu acho que isso a gente repete, vamos repetir sempre, a gente não pode perder a oportunidade para vacinar. Fique atento à vez da vacina, a data da sua segunda dose, porque só com o avanço da vacinação que a gente vai poder retornar nossos abraços. Comentar mais nada, né? Foi perfeito a doutora Sebastiana terminando aí com chave de ouro tudo que a gente gostaria de falar. Foi um prazer ter participado com vocês aí nessa conversa. Paulo, eu também gostaria de agradecer esse espaço, foi uma conversa muito boa. Obrigada, doutor Juarez, por dividir essa conversa. Super obrigado por estar falando aqui de vacinação. Muito obrigada. Olha, doutora Sebastiana e doutor Juarez, sou eu que agradeço a presença e a disponibilidade de vocês no nosso programa de hoje e agradeço a todos e todas que nos acompanham aí pelo Brasil afora e até o nosso próximo podcast Difusão Sesc. Difusão Sesc.